importância para o tempo de oração e muito mais importância para o nosso tempo de ensaio. A gente gosta de ensaiar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de estar juntos, cantando, tocando, celebrando, mas se marcar um culto de oração com a turma da música, eu acredito que a frequência vai ser bem menor do que se marcar um culto de louvor. No culto de louvor vai todo mundo para a gente poder cantar, celebrar, ter momentos alegres, mas normalmente nós não gostamos muito. Nós, eu digo, me incluo também, nós não gostamos muito de orar. Por quê? A oração é algo tão importante, mas que nós não damos a devida importância a ela. Tem um versículo na Bíblia que é 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito interessante esse texto, porque é uma verdade que Deus está dizendo com respeito ao povo dele. Ele quer que o seu povo o busque de forma plena, porque se nós somos chamados povo de Deus, nós temos que nos humilhar, buscar a sua face, orar e nos converter dos nossos maus caminhos. Para quê? Para que nós possamos experimentar de alguma forma a graça do Senhor sendo derramada abundantemente sobre a nossa vida. O aluno será capaz de avivar a lembrança dos benefícios da oração, o desenvolvimento da vida espiritual, não dá para ler que está coberto aqui esse trecho. Destacando o valor da oração coletiva como instrumento de comunhão com Deus. Nós somos irmãos em Cristo e nós precisamos realmente estar unidos em perfeita comunhão. A igreja deve desenvolver a oração tanto em cultos específicos como nos cultos regulares que prestamos a Deus. Vamos então refletir sobre alguns requisitos para que essa prática seja agradável a Deus em nosso culto. Por que é que nós não gostamos de orar? Você pode responder para mim? Hein? Sabe que é muito comum alguém falar assim: eu não sei, eu não consigo orar em voz alta, só sei orar para mim. Tem gente que não consegue mesmo. Por quê? Porque ele não tem a prática de orar com outras pessoas. Ele faz da oração algo bem pessoal, como se fosse algo muito egoísta. Toda vez que ele fala com Deus, a impressão que a oração do Pai Nosso para ele não é Pai Nosso, mas é Pai meu. Parece que eu sou o alvo principal. Então, Deus, o Senhor tem que me abençoar. Mas quando eu tenho que voltar para a igreja e começar a orar pelos problemas de todos, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de abrir o nosso coração e derramar nossa alma perante o Senhor na presença de outras pessoas. Por que nós fazemos isso? A impressão que me dá é que a gente precisa ter e desenvolver essa comunhão, esse momento de oração de forma coletiva, da mesma forma que nós gostamos de cantar, da mesma forma que nós gostamos de celebrar, da mesma forma que nós gostamos de ensaiar. Nós devemos e precisamos ter o mesmo tipo de pensamento e entender que a oração, o valor da oração no culto, tem alguns aspectos importantes. O primeiro deles é gratidão a Deus. Toda vez que nós nos reunimos coletivamente, nós nos reunimos para agradecer a Deus, nós nos reunimos para celebrar a Deus, nós nos reunimos para bendizer o nome do Senhor, nós nos reunimos para um tempo de celebração, e a oração faz parte disso. É muito bom cantar louvores ao Senhor, é muito bom ouvirmos a palavra. Entendeu? Agora sim. Manda ver, meu amigo. Ok. Vamos lá, se a gente... Até o próximo pedaço. Vamos lá. Então, eles foram prostrados em reverência à palavra de Deus. Voltou... Não, tá certo. Tá certo. Tá. Né? Prostraram-se em reverência à palavra de Deus. Então, é uma coisa que nós precisamos entender. Nós não podemos chegar na presença do Senhor de qualquer jeito. Eu vim aqui porque eu estou na minha escala de louvor, eu estou na minha escala de adoração, e se eu não aparecer, o pastor vai pegar no meu pé. Aliás, uma das coisas que nós estamos conversando hoje com os pastores é que nós estamos percebendo que a gente vê as pessoas na igreja nos momentos em que eles estão nas escalas. Fora das escalas, as pessoas não estão indo. Então, eu preciso
tentar entender o que está acontecendo no coração das pessoas, porque se a pessoa não quer ir nos cultos, não sente prazer em estar na presença do Senhor, para celebrá-lo, para honrá-lo, mesmo quando não está na sua escala, eu questiono se eles devem estar nas suas escalas. Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Eu vou falar depois no grupo para todo mundo, dizer dessa importância de estarmos juntos, reunidos para celebrar e para adorar ao Senhor, não apenas nos nossos momentos de escala. Eles louvaram a Deus antes mesmo de obter a vitória. Essa é uma das coisas que nós mais temos dificuldade. A gente vai para a igreja com os nossos corações pesados, cheios de problemas, mas no momento de louvor, aí eu não consigo louvar porque eu estou com... O Senhor ainda não resolveu o meu problema. Isso não muda o caráter de Deus. Ele continua sendo o Senhor absoluto de toda e qualquer situação. Então, experimente louvar ao Senhor, mesmo quando os seus problemas não foram resolvidos na velocidade que você gostaria. Talvez eles nem sejam resolvidos, mas o meu Deus, o nosso Deus, continua imutável, continua reinando absoluto sobre as nossas vidas, não se descuida dos nossos problemas. E, finalmente, eles viram o grande livramento de Deus. No momento em que Deus quis, Deus livrou o seu povo com sua mão forte e poderosa. Fica para você no culto. Podemos, confessar os nossos pecados. Deus com alegria. 3, voltar nossos pensamentos inteiramente a Ele, razão pela qual devemos fechar os nossos olhos. A gente não fecha os olhos simplesmente por modismo, não, viu, gente? A gente fecha os olhos para poder, ficar com o olho fechado, bonitinho, assim. Não, a gente fecha os olhos para não ficar distraído com nada do que acontece ao nosso redor, primeiro. E segundo, para nós nos concentrarmos na pessoa de Deus. Eu estou falando com Deus que é Espírito, que Ele me conhece na minha totalidade. E eu não preciso ficar procurando para saber onde Ele está no templo, ou então eu tenho que focar em algum móvel para poder falar com Ele. Conta-se que um missionário, ele tinha uma cadeira de oração, e toda vez que ele ia orar, ele orava naquela cadeira, e os índios viam ele orando naquela cadeira. E um dia ele ficou doente, teve que se afastar da tribo, e os índios começaram a orar para a cadeira. Porque eles entendiam e pensavam que o Deus que o missionário orava era aquela cadeira. Não é engraçado essa frase? Às vezes a gente tem que ficar procurando Deus em algum lugar do templo para não se distrair. Feche os seus olhos, concentre-se no Senhor, experimente servir ao Senhor com alegria, com seus olhos fechados, independente do que acontece ao seu redor. Preste atenção nisso. As nossas orações não mudam Deus. As nossas orações mudam a nós. Nós é que somos transformados enquanto oramos. Deus continua imutável, sem nenhuma sombra de variação, sem nenhuma mudança no seu caráter, na sua postura, na forma como Ele atende e cuida do seu povo. Nós é que precisamos ser transformados através de uma intimidade maior com Deus, através de um tempo maior de dedicação da nossa vida, do nosso tempo de celebração, através das nossas orações. Ter comunhão com Deus junto com outros irmãos em Cristo. Quando nós oramos de forma coletiva, nós precisamos entender que nós não podemos focar só em nós. Senhor, ouve o meu clamor. Não, Deus, ouve a nossa oração. Tem várias pessoas orando aqui ao mesmo tempo. Deus, ouve a nossa oração, não a minha oração. A minha oração Deus ouve quando eu estou em casa, estou falando com Ele já individualmente, mas quando eu derramo o meu coração de forma coletiva, junto com os meus irmãos, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, tanto quanto o meu irmão que está aqui do meu lado. Então, Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós a tua misericórdia, derrama sobre nós o teu amor. Senhor, ouça a nossa oração. Senão, é por causa disso que o Pai Nosso é Pai Nosso que estás nos céus e não Pai meu. Pai Nosso.
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso nos dai hoje e perdoa-nos. É coletivo, é todo mundo pensando em um todo. Tem uma história de uma tribo onde um missionário resolveu fazer um presente, dar de presente um pacote de bala para as crianças. Então ele amarrou um pacote de balas lá numa árvore longe, colocou todas as crianças do lado de cá e falou o seguinte: a hora que eu assoprar o apito, você sai correndo e aquele que chegar primeiro lá vai pegar o pacote de balas. E aí ele assoprou o apito, todas as crianças abraçaram umas às outras e foram juntas, coletivamente, até chegar até o pacote de balas. E eles falavam a frase: Ubuntu, 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 Ubuntu. Sabe o que significa Ubuntu? Significa, se não for para todo mundo, não vale. Se não for para todo mundo, não tem graça. Se um só ganhar, onde está a festa? Se um só ganhar as balas, onde está a alegria de todos? Então, nós vamos juntos chegar lá e nós juntos vamos usufruir desse pacote de balas. Nós precisamos, às vezes, entender que, como igreja, precisamos fazer isso. Como igreja, nós precisamos entender que a nossa oração, o nosso tempo de celebração, a nossa comunhão, o nosso ajuntamento solene só vai valer a pena para Deus se for para todo mundo. Eu não vou chegar lá e falar: Senhor, eu estou aqui, viu? Fecha os olhos um pouquinho para a oração daquele irmão que ora sempre. Para ele, o Senhor já abençoou demais. Ouve o meu clamor. Não, 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 não. É a nossa oração coletiva. É o nosso tempo de derramar o coração diante do Senhor. Nós precisamos confiar e submeter-nos à soberania de Deus. Não submeter-me, mas submeter-nos, nós, juntos, à soberania de Deus. Volto a falar o texto que eu comecei a aula, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coletivamente. Coletivamente. Fica claro nesse recado de Deus que ele espera reverência por parte do seu povo. Moisés, quando viu a sarça, foi orientar a os pés. Josué recebeu a mesma orientação. O nosso culto deve ser oferecido com profunda reverência, com profundo amor. A nossa oração, ela deve ser cheia de temor da presença de Deus, como foi Isaías. Isaías, quando chegou na presença de Deus, que ele viu os anjos chegando, os 2 anjos cobrindo os pés, 2 anjos cobrindo o rosto, 2 anjos se escondendo da presença de Deus, ele falou: ai de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim. Se nós não prestarmos atenção na forma como nós nos colocamos na presença do Senhor, se for com falta de referência, se for com pensamentos em qualquer outra coisa a não ser do Senhor, já pensou se Deus fizesse a mesma coisa? Se fizesse a mesma coisa, eu vou consumir esses caras, porque eles estão apresentando fogo estranho à presença. Nós precisamos derramar o nosso coração. E se nós queremos que a sua misericórdia seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas, nós precisamos abrir os nossos olhos na presença do Senhor e fechar os nossos olhos nos nossos momentos de oração coletiva, para que a gente não se distraia com qualquer outra situação a não ser a presença gloriosa de Deus na nossa vida. 3. O André quer falar um pouquinho. Isso. Eu queria compartilhar com vocês alguma coisa. Esse ponto aqui, ele fala muito ao meu coração, pelo seguinte: a minha origem, né, ou seja, o meu background espiritual, foi da Umbanda. Antes, espiritismo. Minha mãe, na época que eu nasci, ela era espírita, de mesa branca. Por isso, meu nome completo, né, André Luiz Silva Forceto. O André Luiz é nome de uma entidade espírita, de um espírito de luz, né? Enfim,
Tem hora que ajuda a evangelizar espírita, tá, gente? Pois é. Deus faz de um limão uma limonada, né? Enfim, ou de uma jaca um doce de jaca, enfim. É verdade. Depende do tamanho. Eu vim desse background, né? Dentro da Umbanda era um negócio muito interessante. A gente buscava as entidades. Dificilmente alguém está na Umbanda. No Candomblé já era mais pesada a coisa, mas na Umbanda, dificilmente alguém estava na Umbanda por mal, por ser uma pessoa má. Ela buscava benefícios para si e, através das entidades, então, buscava se livrar de algum mau desejo que alguém tenha jogado em cima dela, né? O famoso olho gordo, alguém mal olhado também, né? Buscava que abrisse uma porta de trabalho ou uma cura de alguma doença, alguma coisa nesse sentido. Só que as entidades eram muito rígidas a respeito do que era para ser feito de trabalho. Por exemplo, eu quero que abençoe para o meu filho passar na faculdade, na escola. Então vai fazer uma oferenda a Cosme e Damião, não vou ser abençoado. Se eu não entregar o dízimo, não vou ser abençoado. E às vezes a gente esquece que a gente não está na lei, mas está na graça, que Deus nos abençoa não porque somos bons, mas porque Ele é bom, né? A perspectiva é diferente. O quão bom você tem que ser para ser abençoado? Você tem que ter fé, tem que ter confiança. Porém, a bênção não depende tanto da tua bondade, quanto depende da bondade de Deus. Isso é graça. Deus te abençoa. Ele é bom não porque você é bom. Deus vai estar com você e vai te salvar não porque você merece, mas porque Ele é bom e porque Ele te ama. Deus está na tua vida ouvindo a tua oração, não porque você fez algum sacrifício, porque carregou uma cruz, não sei quantos quilômetros, ou subiu a escadaria da igreja. Nossa igreja não tem escadaria, né? Tem sim, para subir lá para cima. Né? Pois é, você foi assistir a aula no quarto andar de joelhos, né? Subindo o degrau ajoelhado, né? De joelho todo mundo chega lá, porque ninguém tirou o joelho para subir. Enfim, né? Mas você fez uma baita do sacrifício, né? Você deu 11% de dízimo. E assim, Deus... Não, Deus não vai te ouvir por causa disso. Deus vai te ouvir porque Ele é bom. E porque a bondade dele dura para sempre. É graça, irmãos, né? Então, às vezes, a gente tem receio de se entregar e confiar na vontade de Deus, porque a gente associa com aquele Deus punitivo, com aquele Deus que vai pesar a mão por qualquer besteira que a gente faça. Lógico, se você for um apóstata, se você virar as costas para o Senhor, se você entregar fogo estranho no altar, haverão consequências, é diferente. Uma vida de pecado, semeada em pecado, vai colher desgraça, vai colher pecado, vai colher falta de Espírito Santo. Vamos dar uma aplicação rápida. Eu tenho consciência de que os olhos de Deus estão atentos à minha oração, reverência e temor a Ele? Você tem consciência disso? Que quando a gente está na igreja para celebrar, para adorar, que os olhos do Senhor estão atentos à minha oração, à reverência e temor a Ele? O que espero de Deus nesse momento? O que espero de Deus nesse momento? Que atente aos meus desejos ou que faça a vontade dEle, ainda que sejam contrários à minha própria? Às vezes a gente pede alguma coisa para Deus, Senhor, faça isso por mim, mas faz isso, tá? Porque da outra vez eu pedi uma coisa diferente e o Senhor fez diferente, viu? Então não está certo, não. O Senhor tem que fazer a minha vontade. Uma vez um rapaz em São Bernardo, ele bem pobrezinho, ele comprou um carro. Ele comprou um carro e ele chegou com esse carro velhinho para agradecer a Deus. E aí ele chegou, pediu para o pastor, ora pelo meu carro novo que Deus me deu. Ele é velho, mas para mim ele é novo. E o pastor chegou e falou assim, eu não vou orar por essa lata velha.
que Deus é obrigado a te dar o melhor. Então, não foi Deus que deu esse carro, isso aí é uma maldição sobre a sua vida. Aquele rapaz ficou muito tempo sem voltar para a igreja, decepcionado com Deus, que não tinha nada a ver com a história. Foi carnalidade de um homem. Como é que é a sua vida de oração quando você está coletivamente reunido na igreja do Senhor Jesus? Vamos lá. As características da oração no culto são 4, e nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Em um culto missionário, o clamor deve ser pelos povos, os povos não alcançados. Não adianta num culto missionário a gente ficar olhando pela nossa necessidade. O culto já está dizendo lá que é um culto missionário. Nós temos que orar pelos missionários, orar pelos povos não alcançados, orar para que Deus levante recursos para que os povos sejam alcançados, orar para que Deus desperte novas pessoas para missões. Isso é uma coisa bem lógica para a gente. Se o culto é missionário, eu não posso focar só na necessidade da igreja local. Também deve fazer parte, mas o alvo principal, o foco principal deverá ser quem? Os povos não alcançados, que podem estar do outro lado do planeta ou do outro lado da rua. Continua sendo povos não alcançados. Em um culto evangelístico, eu tenho que clamar por salvação, para que Deus, naquele momento onde a palavra de Deus está sendo derramada e pregada, ele tenha misericórdia das pessoas que estão ouvindo, para que Deus salve, para que Deus tire da mente e do coração todo e qualquer impedimento, toda e qualquer cegueira ao entendimento da palavra do Senhor. O pastor Gravo, o pastor Abner, toda vez que eles fazem apelo, eles falam assim, olha, pessoal, me ajude em oração, porque a batalha é espiritual. É aquele momento em que você deve derramar o seu coração diante do Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia dessas vidas, para que eles não saiam daqui ou da internet, não desliguem o seu aparelho de televisão sem que ouçam a verdade da palavra e tenham a oportunidade de derramar o coração na presença do Senhor. Nenhum um culto comemorativo normalmente é de gratidão, onde nós nos reunimos para quê? Para agradecer pela igreja, pela vida da igreja, agradecer pelos casamentos, agradecer pelos casais, agradecer pelos aniversários, agradecer pelas famílias, agradecer porque Deus tem nos dado um local joia para celebrarmos o nome do Senhor, agradecer pela nossa igreja, agradecer pelo sustento. É nesse culto de comemoração que a gente deve focar nesse sentido. E em quarto lugar, um culto de oração. Aí sim, você derrama o seu coração perante o Senhor. Você intercede por tudo aquilo que aflige a sua alma. Você derrama perante o Senhor as necessidades do seu coração. Por exemplo, se hoje eu estivesse num culto de oração e de intercessão, eu estaria clamando ao Senhor pela saúde dos meus filhos, que estão lá em Curitiba. Meu filho chegou no sábado, na terça-feira, fez o exame porque está com suspeita de Covid. Aí está lá o meu neto também, está lá a minha nora de novo e está a minha netinha também. Então está todo mundo esperando o resultado médico. É nesse momento que o meu coração se quebranta e coloca diante do Senhor a necessidade da minha alma. Senhor, eu gostaria que nesse momento, não é nem por mim, mas que o Senhor visitasse os meus filhos lá em Curitiba e cure os meus filhos. Deus pode curar agora, pode não curar, pode esperar a medicina, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. O importante é que o meu coração entenda, preste atenção, queridos, que o meu coração entenda que Deus não é obrigado a atender os desejos do meu coração. Deus não é obrigado. Ele faz pela misericórdia dele, pela graça que ele tem por cada um de nós. É por isso que lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, em qualquer situação que eu derrame o meu coração perante o Senhor,
a vontade de Deus, que é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita, que ela se manifeste, mesmo que seja diferente da minha vontade. Entende isso, queridos? Vocês entendem isso? Quando a gente derrama o coração diante do Senhor, eu tenho que estar disposto a ouvir de Deus. Um sim, um não, espera. Se Deus falar sim, glória a Deus. Se Deus falar não, eu fico triste, fico magoado, fico triste. Mas tá bom, Deus já falou não. O ruim, queridos, é quando Deus fala para mim, espera. E o esperar no Senhor é uma prova de fé, é uma prova de confiança, de que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Ele não está alheio à necessidade do meu coração naquele momento. E vamos lá, para pensar. Só para você pensar um pouquinho. Qual o valor da oração quando o povo de Deus está reunido? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Qual o valor da oração quando o povo de Deus está reunido? Posso já puxar as perguntas? Já. Meus irmãos, atrelado a essa pergunta, né? Essa primeira pergunta é a principal questão da nossa lição de hoje. Qual é o valor da oração quando o povo de Deus está reunido, né? Eu coloquei anotei aqui nas minhas coisas, duas perguntas. Em que a oração feita em conjunto no culto difere da oração individual? E por que acontece essa diferença? Então, como a reunião hoje foi picotada, o tempo avançou um pouco, né? A gente não vai separar em grupos, provavelmente, né, pastor? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, né? Então, eu queria pedir que vocês abrissem o microfone e compartilha com a gente, né? É diferente orar em casa e orar na igreja? Num culto de oração, numa vigília? E por que tem essa diferença? Vamos lá. Vamos lá, gente. Pode tirar do mudo e compartilhar.